Jorginho é o único reforço para o Mundial, mas o Flamengo vai contratar na janela do segundo semestre. Vamos atualizar a situação de Jorge Carrascal. Surgem informações que Andreas Pereira ou Lucas Paquetá também podem reforçar o Mengão no segundo semestre. Craque deixando o rubro-negro depois de 6 temporadas. Flamengo aposta e aposta alto no Mundial de Clubes. Rivais preocupados. Depois que a CBF soltou a nota, a diferença entre Flamengo e os seus rivais podem se tornar assustadora e muito alta. Um absurdo. Já que não tem o profissional, tem o sub-20. Isso tudo e muito mais agora, então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, vamos lá. Hoje não tem o profissional. O profissional agora só no dia 16, pela Copa do Mundo de Clubes. Mas se não tem o profissional, tem o sub-20. O Flamengo hoje é o quarto colocado da competição do sub-20, brasileiro do sub-20. E ele hoje enfrenta o Corinthians, que está na 15ª posição. Vamos lá. Provável escalação do Flamengo para o jogo que vai enfrentar o Corinthians, no sub-20. Lucas Furtado, Wanderson da Mata, Iago e Daniel Salles. Fabiano, Ryan Lucas, Jorge Moura e Guilherme. Pedro Leão e Tchola. Mas e o Lohan? O Lohan está treinando com o sub-20, com o principal. Tá, então ele não vai jogar esse jogo. O jogo passará no Sport TV às 21h30. Tá, 21h30. O provável time do Corinthians: Cadu, Vitinho, Fernando, Denner e Lorenzo. Carangá, Bahia, Dieguinho e Pedro Tomás. Nicolas e Gui Negão. Tá, esses aí é o time. O jogo é no Rio de Janeiro, lá no Luso Brasileiro, onde o Flamengo, lá em 2014, se eu não me engano, 2015, mandava os jogos, lá no campo da Portuguesa. Então o Flamengo aí vem de uma derrota de 2-1 para o líder Palmeiras, tenta se redimir aí. O Flamengo hoje é o quarto colocado com 20 pontos, 7 atrás do líder Palmeiras. Falando de Flamengo aí, falando de sub-20, vamos falar aí da estatística da FIFA. Flamengo em competições da FIFA tem 3 vitórias, 2 derrotas, 12 gols marcados e 9 gols sofridos. O Flamengo disputou competições da FIFA em 81, quando ganhou de 3-2 do Liverpool lá no Japão e se tornou campeão mundial. Em 2019, quando venceu o Al-Ahly, ou melhor, vamos lá. Em 81, o Flamengo venceu 3-2 o Liverpool com 2 gols do Nunes e o do Adílio. Em 17 de dezembro de 19, o Flamengo venceu o Al-Hilal por 3-1, com gols de Arrascaeta, Bruno Henrique e o Al-Bubagai, não sei, esqueci mesmo o nome do cara, contra. Em mesmo 2019, perdeu para o Liverpool a final, de 1-0. Em 23, dia 7 de fevereiro de 2023, Flamengo perdeu aí para o Al-Hilal, 3-2, 2 gols do Pedro. O jogo foi no Catar, junto com a final de 2023, foi em Marrocos. E depois venceu o Al-Ahly por 4-2, 2 gols do Pedro e 2 gols do Gabriel Barbosa. Então o Flamengo aí disputou uma partida da FIFA no Japão, 2 no Catar e 2 no Marrocos. E agora vai para a Copa do Mundo. O Flamengo aí marcou 12 gols e sofreu 9.
tá? Essa é a estatística aí para os jogos que o Flamengo fez com a FIFA organizando. Bom, vamos falar aí agora então sobre a situação que tem craque se despedindo do Flamengo depois de 6 temporadas. Isso mesmo, nação. O armador do Flamengo, no Flabasquete, o Franco Balbi, o Mago, está se despedindo do Flamengo. Está indo aí para o Brasília, isso mesmo. Outra situação envolvendo o Flabasquete, o orgulho da nação, é o Flamengo buscando aí a renovação de Alexei. Isso mesmo, o jogador é destaque dessa temporada. O Flamengo perdeu para o Franca de 3-2 e perdeu o sonho de ir atrás da sua 8ª competição do NBB, vencer a sua 8ª competição. Mas não podemos esquecer que em setembro tem o Super Mundial. É isso mesmo, em Singapura. E o Flamengo aí buscando renovar o elenco. Muitos jogadores provavelmente, se não for nessa temporada, sairá para a próxima. Essa temporada começou com o Gustavinho e depois o Oveja, o Hernandes lá, assumiu. E aí os jogadores que estão nesse elenco, quem montou foi o Gustavinho. O Oveja que tem carta branca para poder fazer a reformulação e buscar os jogadores que ele queira que vista a camisa. Flamengo aí já tem o sinal do treinador para a renovação de Alexei, que o contrato se encerra agora no final do ano. Bom, vamos agora falar só de futebol. Flamengo aí perdendo 4 jogadores no final do ano. Seria 5, só que o Flamengo já tem a renovação encaminhada do Guilherme Varela. Jogadores como Matheus Cunha, Pablo, Cleito e o Zé Wellington, os contratos se encerram no final do ano e provavelmente não terão os contratos renovados. O que pode ter aí o seu contrato renovado, que foi inclusive no começo do ano o pedido, foi o de Matheus Cunha, o pedido de Felipe Luiz. Mas o Flamengo não vê dessa maneira, tendo em vista que o jogador aí quase não entra nas partidas. O Rossi tomou conta de vez da meta rubro-negra. Tá? Então, o Zé Wellington aí, o Matheus Cunha, então provavelmente pode estar saindo no final da temporada. Os rivais aí, vamos lá, agora que é o mais interessante. Os rivais preocupados e muito com a decisão tomada pela CBF. Isso mesmo. A CBF vai fazer um estudo do fair play financeiro. Esse estudo vai demorar 90 dias aí e é pressionada pelo Flamengo e pelo Palmeiras. Por quê? Principalmente as SAFs. Elas estão gastando mais do que arrecadam. Os clubes hoje arrecadam, tirando o Flamengo e o Palmeiras, que são hoje clubes consolidados e que basicamente todo ano disputam entre eles as principais competições, né, do futebol nacional e sul-americano, estão pressionando. E dessa vez o presidente lá, o Saúde, né, que assumiu agora no lugar do Edinaldo, vai fazer esse estudo e pediu 90 dias. Concluindo essa situação, o fair play financeiro sair, os clubes todos eles vão ter que se adequar. Flamengo e Palmeiras já estão adequados e não vão sofrer com fair play financeiro. O que irão sofrer? Esses clubes, a qual aí os seus presidentes, de uma maneira irresponsável, como o Flamengo era lá atrás, a gente não pode esquecer, lá atrás, quem não se lembra aí do período da Patrícia Amorim, que tinha, como é que era o nome do financeiro do Flamengo? Agora eu não vou me recordar. Que ele virou e falou assim, vamos buscar o Wagner Love, depois a gente resolve para poder pagar. Falou a mesma coisa quando o Flamengo tentou lá naquele período do Kaká. Com o Ronaldinho Gaúcho, a mesma situação. E a gente viu o que viu. Hoje o Flamengo, graças a Deus, não passa por isso. Aquele chá amargo,
aquele remédio amargo que a gente tomou lá em 2013, hoje a gente está colhendo a nossa cura, vamos colocar assim, desse jeito. E aí, Botafogo, que é uma SAF, o John Tex compra quem ele quer e bem entende, não tem problema do fair play financeiro. Botafogo, o próprio Cruzeiro com Pedrinho BH e tudo mais, agora, esse estudo saindo e sendo aprovado, eles vão ter que se adequar. Porque, por exemplo, o Cruzeiro soltou o balanço que arrecadou acho que 300 ou 400 milhões. Só de reforço foram mais de 300 milhões. Como que um clube arrecada 400 e compra mais de 300 milhões de reforço? Pagamentos não tem e tudo mais. Então, vai ter que ser aí definido. O que arrecada vai ser o que vai ter que gastar. Aí, infelizmente. Mas aí vai ficar bipolarizado o futebol brasileiro. Infelizmente, que seja. Os clubes como o Flamengo e o Palmeiras se organizaram justamente para isso. Se os outros clubes não quiseram, problema. Acontecendo esse estudo e saindo do papel, os clubes se viram. O Flamengo não tem que se preocupar com o Vasco, com o Botafogo, com o Palmeiras, com os outros 19 que disputam a Série A. O Flamengo tem que se preocupar com ele mesmo. Ou alguém se preocupou com o Flamengo quando o Flamengo devia Deus e o mundo lá atrás? Se preocuparam? Não, né? Então agora, problema, se viram. Esse estudo saindo já é um grande avanço. Esse estudo saindo e sendo aprovado, aí se viram para segurar essa distância que vai ser enorme em relação ao Flamengo e Palmeiras. Problema, não quiseram tomar o remédiozinho amargo lá. Só foram empurrando com a barriga, Pá, a conta chegou. Então, infelizmente, já era. Bom, vamos mudar de assunto. O Flamengo aposta tudo nesse Mundial de Clubes, ou na Copa do Mundo de Clubes, como a FIFA queira que seja chamado. Flamengo para ela, só o Jorginho mesmo. Aquilo que a gente já vem trazendo em vários vídeos para trás, que provavelmente ia acontecer isso. Tudo porque hoje é o dia que o Flamengo precisa mandar a lista definitiva com os nomes dos atletas. Jorginho, como a gente trouxe no vídeo de ontem, já está regularizado e pode jogar. O boletim médico aí do Flamengo para o Mundial. O Plata já está treinando aí com bola e tem grande chance de estar liberado para o jogo de estreia. Porém, o De La Cruz ainda não. Pode ser que para esse jogo de estreia ele não tenha condição, mas para o jogo contra o Chelsea no dia 20, provavelmente pode ser que já esteja liberado. O que o Flamengo tem aí apostando tudo? O Flamengo queria já ter a proposta na mesa, por exemplo, pelo Wesley. Só que o Wesley, o futebol dele, caiu muito. Voltou a ser aquele Wesley lá da época de Tite. A seleção fez muito mal a ele. E pessoas próximas ao jogador falou que ele ficou chateado e sentiu de ter ficado de fora do jogo contra o Equador. Que nem relacionado ele foi. O Ancelotti, né, preteriu ele aí para ficar de fora do banco. Espera que ele hoje, no jogo do Brasil, aqui no Brasil mesmo, ele possa estar, pelo menos, no banco de reserva. Mas o Flamengo tinha uma grande expectativa. E aqueles valores altos que o Flamengo achava que poderia arrecadar com ele, tá vendo que tá indo ladeira abaixo. Como a gente já trouxe aqui em vários vídeos, vem falando, vai falar novamente, o Varela é pedido por uma grande parte da torcida para ser o titular, pois vem jogando muito, agradando e muito a comissão técnica e aos próprios jogadores. O Wesley vendo que está perdendo espaço, mas o Flamengo deve insistir com ele no Mundial de Clubes, tendo em vista que quer vender e fazer caixa. Outra informação, a situação aí do Gerson, né? Esse imbróglio todo aí, que os russos vão pagar, não vão pagar a multa, que a conversa está entre
os russos e o Marcão aí garantindo que os russos vão pagar a multa, mas até agora a multa não foi depositada. Consequentemente, a família do Gerson quer o jogador indo para a Rússia. O Ancelotti ontem na entrevista falou sobre o assunto, né? E deixou claro, o futuro quem vai definir é ele. Ele vai definir esse futuro. Só que com as declarações do pai, esse imbróglio todo, mesmo ele ficando, o clima vai ser ruim para ele, não tá legal. E há quem diga dentro do clube que quer que o Felipe Luiz, assim que se o Gerson não for vendido, se ele não quiser sair, quer dizer, se não quiser sair, né? Se ele não for vendido, é que para o Felipe Luiz tirar a braçadeira de capitão do Gerson, pois entende que o Gerson não merece depois desse imbróglio todo. E você, concorda com isso? O Gerson não saindo, ele merece continuar a ser capitão do Clube de Regatas do Flamengo? Deixa aí nos seus comentários. Se inscreveu? Ativou o sininho das notificações? Vai querer que seu filho se torne vascaíno ou nasça vascaíno? Então senta o dedo no like aí e comenta. Ajuda a gente no crescimento aqui do canal. O YouTube entende, quanto mais like e comentários tem nos vídeos, mais o vídeo é satisfatório e ele continua entregando na plataforma. Para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.